Vamos então dar início ao módulo 2, que tem por título Raízes Existenciais. Esse módulo está em larga continuidade com o que foi discutido no primeiro módulo do nosso curso, mas apresenta também uma diferença importante. É que aqui nós vamos nos concentrar mais especificamente em discussões e textos que giram em torno especificamente da história e da historiografia. Vocês se lembram que no nosso primeiro módulo nós lidamos com as questões ligadas ao sentido, significado, vantagens dos estudos humanísticos num plano bem geral, né, em que as reflexões valiam para quase todos os campos das humanidades. Agora a nossa literatura vai ser um pouco mais específica, mas não demasiado específica, por uma circunstância que é preciso nós termos em mente. Ela vem do fato de que história é algo que existe para além dos departamentos de história. Ou seja, há história para além da história, né? A abordagem histórica, a forma histórica de lidar com temas, ela não existe simplesmente no âmbito dos departamentos de história ou daquelas pesquisas que são levadas adiante por pessoas que têm um diploma de história. Há em vários campos, sobretudo dentro das ciências humanas, sempre normalmente pequenos nichos, né, em que a abordagem histórica é combinada com a abordagem da respectiva disciplina. Assim, por exemplo, que a sociologia sempre tenha comportado uma sociologia histórica, que a antropologia comporte uma antropologia histórica, que uma parte dos estudos literários tem a ver com história da literatura, inclusive quando feita sob a rubrica da chamada literatura comparada, e assim por diante, né? No direito, há quem faça história do direito, nas relações internacionais, há um forte subcampo de história das relações internacionais. Essa situação se replica em quase todas as áreas das humanidades, o que me faz pensar que lá pelo final do século XIX tinha muita razão o historiador inglês de Cambridge, Lord Acton, quando sugeriu que a história não era só uma área particular do conhecimento, mas também um modo e um método de conhecimento que se faz presente dentro de outras áreas. Então, quando nós falamos de história, quando nós evocamos termos como histórico, historiográfico, nós não necessariamente estamos restringindo a nossa discussão ao que acontece no âmbito disciplinar da história, porque a abordagem histórica, ela corta várias disciplinas diferentes. Nós temos que ter isso em conta, né? Sobretudo quando lidamos com uma situação como a do presente semestre, em que há estudantes dos mais diferentes cursos, normalmente de dentro das humanidades, e que vão saber reconhecer essa situação no interior dos seus próprios departamentos, né? Quase nunca é dominante, mas quase nunca também é ausente a capacidade de perspectivar historicamente, né, tanto nos quadros de uma pesquisa individual, quanto na constituição de um departamento acadêmico nas humanidades. Ou seja, como eu já disse, existe sempre história para além dos departamentos de história quando nós falamos de humanidades. De maneira que essa discussão sobre a função, o sentido do conhecimento histórico que nós vamos fazer no módulo 2 é também dotada de uma certa abrangência. Nós vamos continuar então com essas questões, agora perseguindo-as com problematizações e autores que são mais específicos ao domínio histórico, sempre sinalizando, portanto, que estamos indo além da disciplina histórica e que a discussão tem um grau de generalidade adicional, né? Mas vamos então recolocar a questão de toda maneira. Recolocando a questão que nós tínhamos colocado no primeiro módulo, nós vamos agora para formulações como para que história, para que pesquisar, escrever
estudar história. É essa a questão específica que nós vamos perseguir da agora por diante, né? Sobretudo no módulo 2, mas ela deve voltar ainda em outros módulos do curso. Bom, se nós fizermos uma pequena recapitulação das ofertas de resposta que apareceram no módulo 1, nós vamos ver facilmente que Weber nos dá uma espécie de proposta negativa. Weber nos diz basicamente o que não esperar, né, do estudo da história, do estudo das ciências sociais, das ciências humanas no geral, mas do estudo da história em especial. Weber diz: não podemos esperar, não devemos esperar, sobretudo, que o estudo da história nos ofereça um guia substantivo acerca de como nós devemos agir, de o que nós devemos pensar, de como nós devemos viver, né? Ou seja, o que quer que seja a orientação que nós possamos extrair do conhecimento histórico, essa orientação não deve ser entendida e esperada como uma orientação substantiva, né? Essa orientação é, antes de tudo, uma orientação indireta, e ela não é relativa a conteúdos, substâncias, mas ela é relativa a uma forma. O que a história nos ensina, o que as ciências, no geral, ensinam para Weber, é, antes de mais nada, uma maneira de pensar, né? Um modo de colocar questões e de raciocinar, né, individualmente. E claro que Weber deposita certa expectativa, algo cética, quanto a essa aprendizagem ou orientação formal que a história é capaz de nos proporcionar. E o tema da clareza, o tema da consistência moral que aparece com alguma força no argumento da ciência como vocação, cumprem exatamente a função de explicar qual pode ser o efeito dessa orientação formal capaz de ser exercida pela história. Bom, a Martha Nussbaum, por outro lado, nos dá uma resposta bastante afirmativa. Ela nos diz: nós aprendemos com a história, com as humanidades em geral, um conjunto de habilidades empáticas, uma forma de raciocínio crítico, né? E essas habilidades e maneiras de raciocinar têm um papel decisivo para a manutenção, para a sobrevivência dos sistemas democráticos. Elas têm um valor em si mesmas, é claro, mas elas também têm um certo valor utilitário, na medida em que elas escoram, né, condições importantes para a sustentação das sociedades democráticas. A resposta da Martha Nussbaum vai exatamente nessa direção. No debate específico sobre historiografia, nós chegamos a esbarrar com alguns autores, não muitos, mas alguns, que sugerem que o estudo da história deve ser descolado de todo tipo de pretensão de utilidade, né? Esses autores acabam por tentar reduzir a pertinência da questão relativa ao sentido do conhecimento histórico. Por exemplo, no famoso manual de introdução ao estudo da história, organizado pelos franceses Charles Langlois e Charles-Victor Seymour, no final do século XIX, a questão sobre o sentido do conhecimento histórico era listada como uma das questões inúteis que o estudante de história não deveria se fazer, né? Deveria evitar lidar com esse tipo de questões inúteis. Ou seja, há uma certa tradição, pelo menos uma certa tendência, que não é a tendência dominante, mas é uma tendência expressiva, na discussão sobre história e historiografia, na qual o argumento sobre a reflexão sobre o sentido do conhecimento histórico é minimizada, é colocada como uma reflexão de menor importância, né? Talvez o autor que de forma mais sistemática tenha se esforçado por justificar teoricamente esse ponto de vista tenha sido o francês Paul Veyne, nos anos 70, no seu livro Como se escreve a História, em que justificou o conhecimento histórico como algo que surge, que não tem dependência
de qualquer tipo de efeito extracognitivo, né? O Paul Veyne sugeriu que a história não estaria enraizada na vida, que ela seria uma espécie de forma de conhecimento puro, que se faria guiada por uma simples curiosidade para com as especificidades do passado, né? Você olha para o passado, claro, a partir do presente, constata que o passado apresentava muitas diferenças em relação ao presente e o conhecimento histórico seria guiado pela curiosidade para com essas diferenças, né? Ou seja, você tem aqui uma definição do conhecimento histórico como uma espécie de conhecimento puro, que não depende de nenhum tipo de enraizamento existencial profundo para se justificar. Mas, como eu disse, essa linha de raciocínio é uma linha que não é exatamente dominante na reflexão sobre história e historiografia. Dominante tem sido algum tipo de associação entre o conhecimento do passado e um certo conjunto amplo e às vezes até aberto de finalidades extracognitivas que poderiam ser reforçadas pelo conhecimento do passado. Ou seja, há uma certa tendência a adotar uma saída pragmatista, de alguma maneira pragmatista, no sentido de reconhecer que há uma ligação entre conhecimento e o mundo da vida prática, quando nós falamos da atividade dos historiadores. Isso tem sido a tendência dominante. Dentro do campo das alternativas pragmatistas, uma proposta que chama muita atenção, que nós poderíamos designar de hiperpragmatista, é a proposta de Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche, num texto famoso de 1874, intitulado Sobre a Utilidade e Desvantagem da História para a Vida, se contrapôs, de certa forma, a essa argumentação de que o conhecimento do passado teria valor em si mesmo, né? Nietzsche representa, por isso, aquilo que nós poderíamos chamar de hiperpragmatismo. Para ele, as histórias só têm valor na medida em que estão a serviço da vida. Qualquer tentativa de afirmar um valor puramente cognitivo das histórias levaria a uma perigosa negação da vida, né? Nós vamos explorar melhor essa resposta de Nietzsche à nossa questão no momento do aprofundamento. Eu já selecionei um áudio em que nós vamos apresentar melhor a resposta de Nietzsche, mas o que vale a pena reter neste momento é que em Nietzsche há um desenvolvimento particularmente radical dessa abordagem pragmática do conhecimento histórico, de tal maneira que ele nega por completo valor ao projeto de um conhecimento puro do passado, e chegar ao ponto de afirmar que um conhecimento puro do passado, sobretudo quando produzido em excesso, gera efeitos culturais maléficos, né? Produz, então, algo que ele equiparou a uma doença cultural, né? É muito interessante nós termos esse quadro em mente de alternativas possíveis à questão sobre o sentido do conhecimento histórico, porque, do ponto de vista teórico, pelo menos, são essas as alternativas que estão formando o contexto a partir do qual a resposta que nós vamos estudar mais intensivamente é formulada. Essa resposta é precisamente aquela que foi oferecida pelo teórico da história Ion Rüsen, que está no centro da nossa reflexão neste módulo 2, né? O nosso texto principal é precisamente um texto de autoria do Ion Rüsen, que consta do livro Teoria da História, são os capítulos 2 e 3, né? O capítulo 2 é para ser lido por completo, o capítulo 3 em parte. Eu depois vou mandar para vocês pelo fórum uma indicação acerca das partes. Eu vi que no nosso programa está apresentada a leitura dos capítulos 2 e 3, mas isso talvez seja uma carga de leitura muito pesada. Eu ainda vou
segmentar melhor um trecho do capítulo 3, eu envio para vocês logo em seguida. E para ajudar um pouco na compreensão dos argumentos do Ruijsen, eu separei um texto da minha própria autoria, um comentário à teoria da história do Ruijsen, né? Um trecho curto, talvez seja mais fácil entender o Ruijsen com a ajuda desse meu texto, que é um texto, como eu falei, de comentário, de uma tentativa de explicar melhor, nos detalhes, né, alguns dos raciocínios principais que estruturam a teoria da história do Ruijsen. Mas é óbvio que o foco desse nosso módulo é exatamente o texto do Ruijsen e não o meu próprio texto, que só tem valor na medida em que serve para explicar exatamente o nosso foco principal, né? O Ruijsen é um historiador e filósofo alemão. Ele nasceu em 1937, ele vive ainda hoje, é um dos grandes nomes vivos da teoria da história contemporânea, ou seja, dessa reflexão sobre o que é história, conhecimento histórico, qual é o sentido da história, o que está em jogo na prática historiográfica. Nós chamamos a área de pesquisa que se dedica a investigar essas questões, né, de teoria da história, uma área multidisciplinar, cheia de as mais diferentes abordagens e que dificilmente se qualifica como uma disciplina, dada a variedade de perspectivas envolvidas nela, né? O Ruijsen, então, é um nome importante dessa tradição acadêmica. O que é o nosso objetivo, pelo menos o nosso objetivo inicial aqui, com esta gravação e depois com as leituras que devem seguir? O objetivo que eu acho que vocês têm que ter em mente é o de entender a imagem de historiografia, a imagem da prática da história pelos historiadores, proposta e desenvolvida pelo Ruijsen nesse texto. Ou seja, a sua maneira de conceber a prática profissional dos historiadores, tá? Então eu acho que esse é um ponto de chegada importante do texto. Mas é muito importante nós termos em mente que não se trata de um ponto de partida, né? É essencial para chegar à imagem que o Johan Ruijsen faz da atividade dos historiadores, é essencial, portanto, ter em conta que para ele, aquilo que nós podemos chamar de ciência da história, né, tem que ser visto a partir de um contexto mais abrangente, um contexto em que a ciência da história, feita nas universidades pelos historiadores acadêmicos, é vista como uma prática cultural, entre outras, tá? O Johan Ruijsen foi muito feliz em propor uma maneira de conceber a historiografia acadêmica como um conjunto de práticas que se situa dentro de um panorama bem mais vasto de práticas que não necessariamente são acadêmicas. Ele mobiliza um conceito que é o de cultura histórica para dar conta exatamente dessa circunstância, de que a história feita nas universidades compõe, vamos dizer assim, um quadro em que os atores principais e os produtos não são exclusivamente de natureza acadêmica e, portanto, têm compromissos e critérios de controle de qualidade que são os mais diversos, né? Por que ele pode fazer isso? Porque ele considerou muito seriamente que quando nós falamos de história, nós não estamos falando só da produção de um conhecimento factual, verdadeiro, acerca do que aconteceu no passado, né? O conhecimento histórico para ele deve sim ter fatos, deve sim ser verdadeiro, mas esse conhecimento dos fatos, esse conhecimento verdadeiro, funciona num ambiente maior, em que o factual e o verdadeiro fazem sentido para alguém ou para um grupo num determinado contexto do presente, tá? Ou seja, o conhecimento histórico para ele é muito mais que um conhecimento do passado, né? É um conhecimento em que interagem as diferentes instâncias temporais, né? E por isso nós não podemos reduzir a historiografia acadêmica a uma simples instância de produção de verdades factuais sobre o passado, né?
Não. A historiografia acadêmica participa de um quadro mais vasto, né, que é o quadro da cultura histórica, o quadro das formas de gestão, vamos dizer assim, da experiência do tempo. E aqui a história, entendida num sentido amplo, anda lado a lado com outros domínios culturais, como a tradição, como a religião, como a memória, né? A história, portanto, cumpre funções análogas a todas essas instâncias. A história cumpre funções rememorativas. A história, de certa maneira, se situa em competição com a tradição. A história coloca questões ligadas ao sentido que são especialidade das religiões, né? Então, a história entra em cruz, não é que ela absorve ou substitui todas essas instâncias, mas ela entra numa certa competição, em algum grau de concorrência com todas essas instâncias. E é só por isso, né, só assim, só entendendo a história como um conjunto de práticas culturais bastante vastas, né, que nós ganhamos a chave para compreender a concepção geral de historiografia do Rüsen. É por essa razão também que o Rüsen equipara sempre o trabalho do historiador ao trabalho de constituir sentido sobre a experiência do tempo. Em algum momento do texto ele usa a formulação, o trabalho de transformar o tempo natural em tempo humano, como uma espécie de sinônimo para constituição de sentido. Aqui nós identificamos uma estratégia que me parece bastante interessante, né? O Rüsen remete o problema do sentido do conhecimento histórico à circunstância de que, antes de mais nada, as histórias cumprem a função de dar sentido ou de fazer sentido do tempo, né? Ou seja, não é só que o conhecimento histórico possui um sentido, uma finalidade. Para ele, antes de nós podermos colocar essa questão, nós temos que encarar o fato de que a própria história consiste na tentativa de produzir, constituir, dar sentido à experiência do tempo. Ou seja, antes que nós façamos uma reconstrução teórica a posteriori para tentar examinar qual é o sentido do conhecimento histórico, nós temos que admitir que esse conhecimento ele já funciona por meio da lógica da constituição de sentido. Esse é um conceito-chave para nós entendermos a história como uma espécie de prática cultural, tal como pintada, vamos dizer assim, teoricamente, pelo Rüsen. Constituição histórica de sentido, portanto, é um termo muitíssimo importante, e nesse nosso texto, o Rüsen a decompõe em 4 operações distintas, né? Percepção, interpretação, orientação, motivação. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes dessas 4 operações, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que nessas 4 operações estão integradas 3 dimensões muito importantes da vida humana. Basicamente, tudo que se pode fazer no domínio da vida humana cabe nessas 4 operações. Então, aqui está experiência, ligada à percepção, conhecimento, ligada à interpretação, e ação, né, ligada à orientação e motivação, né? A noção de sentido histórico do Rüsen, portanto, integra esses 3 grandes domínios da vida, né? A experiência, o conhecimento e a ação. E a história tem a ver com essas coisas todas, né? Ela lida com percepções da experiência, ela produz um conhecimento interpretativo dessa experiência, mas esse conhecimento, por sua vez, é capaz de servir de guia, de orientação para a ação, né? E o Rüsen apresenta essas modalidades de orientação de uma maneira bastante diferenciada, né? Para ele, isso funciona tanto na forma de uma crítica da tradição. Nós tínhamos visto como funciona com a ajuda do texto da Martha Nussbaum, mas também na forma da constituição e alteração de identidades. Então, a temática identitária entra com força na definição das funções do conhecimento histórico nos quadros da teoria da história do Rüsen. A imagem de história
que surge na teoria da história de Rüsen é, portanto, de uma atividade que tem a pretensão de ser muito mais do que um simples espelho factual do passado. A história, para ele, não é um espelho factual do passado. A história é constituída de muito mais coisas para além dos fatos. É sempre formada por uma mistura de factualidade, ficcionalidade e significados. Essas três dimensões são muito importantes quando nós queremos decompor o conhecimento histórico. O conhecimento histórico, para o Rüsen, não, se você tenta analisá-lo, decompô-lo nas suas unidades básicas, você não vai esbarrar simplesmente com fatos, mas com fatos, interpretações, significados, né, padrões de narrativização. Né? Por isso, esses três conceitos aqui de factualidade, ficcionalidade e significado. Nós vamos ainda avançar no momento do aprofundamento sobre a problemática da ficcionalidade do conhecimento histórico. Por agora, vamos deixar esse tema sem maior exploração. Mas é bom ter em mente, factualidade, ficcionalidade, significados são, vamos dizer assim, unidades básicas que nós podemos, em que nós podemos decompor o conhecimento histórico. Uma das consequências dessa percepção é a de que o presente e o futuro, e não só o passado, desempenham um papel decisivo para o pensamento histórico. Com isso, Rüsen pretende ter oferecido uma resposta que é complexa, claro, à inquietação sempre gerada pela circunstância de que, frequentemente, há mais de uma só boa história sobre um determinado tema, ainda que essas histórias sejam conflitantes entre si. Essa é uma experiência comum, uma percepção comum na história da historiografia, é de que há mais de uma boa história acerca de um determinado tema, e essas diferentes boas histórias não necessariamente falam a mesma coisa, não necessariamente estão de acordo, né? Por que isso é possível? Porque os fatos são diferentes? Não necessariamente, a experiência é uma só, né? Mas a maneira de acessar a experiência é dirigida, orientada e influenciada por significados, por contextos, né? E esses por expectativas de futuro, né? Por interesses que emanam do presente, e essas coisas têm um impacto muito importante no estabelecimento do conhecimento histórico. Eles não são fatores que têm que ser vistos necessariamente como fatores de distorção, porque são fatores constitutivos. Sem esses elementos não há conhecimento. Sem a influência do presente, sem o papel dos interesses, sem as expectativas de futuro, para o Rüsen não há nada que seja próximo daquilo que deve ser o conhecimento histórico. Notem, é só a partir dessa base existencial que aponta para o conhecimento histórico como um misto de factualidade, ficcionalidade, significados, que chama atenção para o papel do presente e do futuro na constituição do conhecimento histórico. É só a partir, então, da consideração desse complexo enredamento desses fatores existenciais que o Rüsen vai chegar à temática propriamente metódica ou científica, né? É só a partir, então, dessa consideração de que a história, o conhecimento histórico, está enraizado muito profundamente no presente e nas expectativas de futuro, que começam a surgir no nosso texto temas clássicos como método, verdade, objetividade, né? O que nos leva a pensar que, para o Rüsen, a história acadêmica, embora disponha de recursos para produzir verdades, né, é, em primeiro lugar, determinada por uma problemática anterior, uma problemática existencial ligada ao sentido do conhecimento histórico. Trocando em miúdos, para o Rüsen, sentido vem sempre antes de verdade, né? Ele é um teórico da historiografia que coloca as questões de sentido com
que dá a essas questões de sentido uma primazia, né, que na discussão metodológica e epistemológica elas tradicionalmente não têm. Né. Ainda assim, ainda que Ruskin coloque a problemática geral da verdade das histórias numa espécie de segundo plano, né, para ele, conhecimento, objetividade, né, pesquisa, ainda são conceituadas de uma maneira amistosa. Ou seja, ele tenta conciliar a produção de conhecimento especializado e verdadeiro com o serviço que, para Nietzsche, as histórias têm que prestar à vida. Né? Há aqui, portanto, uma absorção da parte do Ruskin, do tema de Nietzsche, né? Mas, por outro lado, há um desenvolvimento, né, da solução para o problema da relação entre história e vida, que está muito longe de se confinar à alternativa apresentada por Nietzsche. Né? Para Ruskin, sim, a história presta serviço à vida, mas esse serviço à vida tem que ser conciliado com uma série de requisitos metódicos que impõem constrangimentos, né? E impõem uma maneira de proceder específica no domínio da história acadêmica. Então vejam, é um quadro bastante complexo, em que as questões ligadas à historiografia científica, acadêmica, são remetidas a um plano existencial profundo, né, em que história está mais ou menos ao lado da tradição, da religião, da memória, e só depois de examinadas as simetrias, as homologias entre a história e essas grandes formas culturais, é que se começam a colocar as questões epistemológicas e metodológicas clássicas. Né? Mais ou menos esse é o movimento argumentativo do Ruskin, e é isso que eu queria que vocês tentassem entender à medida que forem lendo o texto. Né? Essa maneira sofisticada, difícil, complexa, de apresentar uma imagem teórica da história, em que, antes de falar de pesquisa, antes de falar da relação do historiador com documentos, antes de colocar a questão de se e como a verdade histórica é possível, né, se dedica a escrutinar, a analisar em detalhe, né, as conexões existenciais profundas que ligam a história ao domínio da cultura. É isso por enquanto, então.